Tem uma história na palavra que explica bem como essa transformação de um pescador natural para um pescador espiritual. Isso vem do Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 22 e diante. E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhe as mãos de novo nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já viu logo à distância todos os homens claramente. E mandou-o para casa, dizendo: Não entres para a aldeia. Então, isso representa as várias etapas de iluminação. Porque Swedenborg era cientista. A cidade de Betsaida, no hebraico, significa casa de caçador, casa de pescador. E pensa na palavra em português, pesquisa. Pesquisa é quando você pesquisando ou pescando para levar uma verdade. A peixe representa verdades naturais que nós temos. Então ele estava pescando para saber qual é a verdade. Ele principalmente estava buscando entender que é a alma. Então ele tentou na ciência, e tentou primeiro na física, depois ele entrou no corpo humano, na anatomia, depois ele tentou em que chama psicologia, e ainda não chegou. E durante essa frustração dele, ele foi chamado pelo Senhor. E foi para sair da ciência. Que custou. Então, como o Senhor pegou o cego pela mão e levou fora. Mas coisa interessante, esse homem é cego. Swedenborg teve de admitir que por ele mesmo não podia chegar à verdade. Então, quando ele estava nesse estado, querendo ver, o Senhor podia ir lá, pegou ele pela mão, leva ele para fora da aldeia, quer dizer, da ciência, e cuspiu nos olhos, representando um estado de vergonha quase, um estado que a verdade do Senhor entra nos olhos. E nós ficamos de vergonha de saber onde nós estávamos em nossos pensamentos antes. E continuando assim, ele tocou nos olhos e disse que ele viu alguma coisa. E agora vem a parte mais interessante do milagre. Porque normalmente nas milagres da palavra, o Senhor toca, ele é curado. Mas aqui tem uma etapa no meio. Ele olhou e ele disse: Eu vi árvores como homens andando. Ele não via homens como árvores andando. Ele não viu claramente o que estava. E Swedenborg passou 4 ou 5, talvez 6 anos tentando de entender. E ele largou a ciência, começou a ler a palavra, teve sonhos, teve várias coisas, e ainda estava confuso. Mas você disse aqui que ele tocou ele de novo. Esse segundo toque é o toque do amor. Primeiro toque é o toque do entendimento, o segundo é o toque do amor. Quando isso aconteceu, e é interessante, isso aconteceu justamente no aniversário dele de 60 anos, que ele começa a ver tudo claro. Daqui em diante, no livro que ele teve, que nós chamamos de Diário Espiritual, que eram notas das experiências dele, que ele estava tendo no outro mundo, que ele estava vendo na palavra, daquela data e diante. Ele nunca fica falando, talvez seja assim, talvez seja assim. Ele simplesmente descreveu. Ele mudou de dizer, em vez de dizer Deus Messias, ele mudou para dizer o Senhor, pensando em Jesus só. A mudança foi uma mudança bem grande. Então ele começa a ver tudo claro. Mas coisa interessante, no fim do milagre aqui, disse assim: me mandou eu para casa, quer dizer, bota isso na sua vida. E não entres na aldeia. Quer dizer, não volta para a ciência. Você tem que agora olhar as coisas do lado espiritual. E se você olha para o lado natural de novo, vai perder. Até o Senhor mesmo falava da cidade de Betsaida, dizendo: se fez esses milagres na cidade de Nínive, todo mundo crer, mas na Betsaida não quis crer. Como nós podemos entrar nessa iluminação?
em parte não vai ter tão aberto nossos olhos espirituais, mas nossos olhos espirituais é nosso entendimento. E nosso entendimento pode ser aberto justamente como o de Swedenborg. Ele não tem que largar tudo de ciência, mas tem que ler na palavra. E se nós aproximamos ao Senhor lendo a palavra e também especialmente com a ajuda dos livros que ele mesmo escreveu, lendo esses livros, nós vai sair da aproximação da verdade pelas coisas naturais e vai começar a entender as verdades do lado espiritual. Quando isso começa a acontecer, no começo, coisa interessante, muitas pessoas pegam um livro de Swedenborg e dizem, é um pouco confuso. Eles estão vendo, como dizer, árvores como homens andando. Eles não estão vendo claramente. E o que acontece? Se ele larga logo o livro, ele nunca vai ver. Mas se ele toca de novo, querendo entender, o desejo de entender, agora ele pode ser esclarecido. E os olhos, o entendimento abre e ele vai ver todas as verdades claras. E nota que disse, todos os homens claramente. Porque as verdades são humanos. A verdade não é uma coisa estática, não é essa cor é azul, mas você entende por que o azul significa, que é caridade, o amor, vermelho é amor. Tudo se torna em coisas humanas. Então, quando você veja coisas espirituais, você vai ver o amor, a sabedoria, a inteligência, a caridade, não é? Conhecimentos, tudo vai ser coisas do ser humano, da mente humana e ainda mais vai ser a forma do Senhor Jesus no ser humano mesmo, ou um Deus que nos ama. Maravilha. Só complementando o que o pastor Andy está falando, a tua pergunta, né, como que nós podemos abrir nosso entendimento? Uma coisa muito que nós da nova igreja temos o hábito, e isso aprendemos com Swedenborg, como ele foi preparado, né? Ele primeiro foi preparado, ele sendo cientista, passando-se para teólogo, ele primeiro estudou as Sagradas Escrituras, né? Fez um profundo estudo hebraico sobre o grego, né? Nós não vamos fazer isso, mas por lo menos nós devemos ter essa afecção de ler as Sagradas Escrituras, do princípio ao fim, do Gênesis ao Apocalipse, porque dentro de nós existe, né, um lugar onde estão armazenadas relíquias. Essas relíquias com livros assim humanos, de autor humano, essas não são abertas. A relíquia do amor, a relíquia da caridade, da esperança, a relíquia da boa vontade, né, do bem fazer. Né? Essas relíquias estão dentro de nós. A palavra tem esse poder de ir para nossos internos e abrir essas relíquias. Né? E como adquirimos sabedoria? Quando nós nos encontramos com a doutrina da nova igreja. Então, as relíquias são abertas através da palavra. E a doutrina da nova igreja ilumina essa abertura. Então, você tem uma noção clara, né, de quem somos, de quem sou eu. Né? Já não existe a dúvida, né? Porque quando existe a dúvida de quem é o homem, aí o homem se encontra perdido, porque aparece outro por fora e te fala, tu não sabes quem que tu é, então eu vou te falar quem que tu é. Aí aparecem, né, os estereotipos, as coisas externas. Eu sou fulano de tal e começa, né, como se fala, a querer ser o outro e deixa de ser ele mesmo. Então, por isso é muito importante o estudo da palavra e das doutrinas celestes para que a humanidade, né, volte novamente para... Coisa interessante de Swedenborg, quando ele era criança, como você falava, ele estava falando as coisas da religião, ele estava, até que os pais falavam que parece que ele estava falando com anjos. Ele ficou em tempos parados que ele quase não respirava. Então parece que ele teve as relíquias implantadas. Mas ele falou também, depois, ele não foi permitido estudar a doutrina teológica da igreja luterana, que ele não entrou em doutrina sistemática. Entendi. Ele não memorizou aquela doutrina, por isso ele teve uma mente livre para ver a palavra sem essa doutrina que estava, não é, já fixo. Ele podia ver a palavra através de uma luz bem mais ampla. Essas relíquias no começo ajudam muito disso.